Parte 3. Mindset. Quais são os seus pensamentos sobre dinheiro? Adoro ler o que tem por trás da trajetória de cada pessoa. E para dizer o porquê escolhi esse tema para o meu capítulo, quero compartilhar com você um pouco da minha história pessoal e profissional. Nasci na cidade do Governador Valadares, em Minas Gerais, em 25 de 3 de 1979. Sou a caçula de 3 irmãos, com pais dedicados a formar cidadãos de bem, educados para serem alguém na vida. Meu pai sempre foi comerciante. Mantém uma mercearia até hoje em uma favela da cidade, local onde também mora. E minha mãe sempre foi dona de casa por opção dos dois. Tive uma infância um tanto quanto repressiva. A didática não era do não para tudo. Não existia mesada, não havia o me deixar ficar com o troco. Mas isso não nos causou um mal efetivo. Apesar do meu pai sempre ter sido provedor em casa, não passávamos necessidade. Ele nunca deixou faltar comida e estudo. Roupas, sapatos e afins eram com a minha mãe. Quando ela ficava na mercearia e tirava uns troquinhos para nos vestir. Nunca vestimos marca, mas os vizinhos nos chamavam de ricos. Que ilusão deles. Sempre estudamos em escolas públicas, mas o melhor do centro da cidade. Na época, era uma instituição que não demonstrava tanta diferença das particulares. Estudavam mais ricos do que pobres. Fui me tornando adolescente e comecei a sentir o peso dessa diferença. Quando minha colega me perguntava onde eu morava, e eu dizia que era em uma favela. Elas não acreditavam. Falavam que se eu não quisesse falar, que não falasse. Não acreditavam mesmo. Diziam: como alguém com tanta educação e limpeza pode morar naquele lugar? Entendi ali que a ideia que elas e a maioria daqueles que moravam em bairros melhores tinham de quem morava em uma favela era de que nesse lugar só tinha marginais, traficantes, gente mal vestidas. Eu as convidava para ir em casa, e 2% aceitavam. Todo o resto não tinha medo, e as que aceitavam não voltavam. Senti o peso da exclusão, mas não as culpo por isso. Até um dia parei de falar que morava lá. Foi a forma que encontrei de não ter que dar toda a explicação e não ter que passar por todo o constrangimento e rotulação novamente. Podem ter certeza, ter passado por isso na adolescência doeu muito. Imagina ser excluída nessa fase da vida, na qual procuramos nos enturmar e encontrar o nosso grupo. Por ironia do destino, mais tarde fui trabalhar como representante em vendas de uma marca de bebida na favela onde eu morava. Que maravilha isso! Meu pai, por proteção, não nos permitia frequentar o bairro e fazer isso depois dos 20 anos. Foi como se eu pudesse mostrar quem eu era de verdade e também conhecer essas pessoas mais de perto. Muitos me diziam: nossa, eu achava que você era metida, mas é tão gente boa. Era o bairro que eu mais vendia e proseava. Mas pude ver o lado ruim também. Muita pobreza que eu nem sabia que existia. E dali saiu um objetivo. Eu não queria morar lá a vida inteira. Vi que a pobreza traz muito sofrimento e aprendi a estudar e trabalhar muito para conseguir o que quero. Voltando um pouco no tempo, minha primeira experiência com o dinheiro se deu quando eu ainda era criança. Acompanhava meu pai na ida ao banco. Acontecia toda segunda-feira. Eu sabia que lá era o lugar do dinheiro e que ele ia pagar as contas. Sempre em dia, por sinal. Foi a primeira vez que uma instituição financeira cruzava o meu caminho. Lá na frente ela cruza de novo. Meus pais nunca conversaram sobre finanças em casa e nunca falavam sobre esse assunto com os filhos. Acredito que seja porque não sabia muito a respeito. Estavam remando no dia a dia, fazendo e aprendendo. Eles também nunca tiveram educação financeira em casa. Minha mãe uma vez até se arriscou a vender algumas coisas, como lingerie, roupas, mas não seguiu adiante. Ela não aceitava a inadimplência de alguns clientes.
Uma coisa que ela sempre deixava claro era que se comprou, tem que pagar, em dia. Juros nunca fizeram parte do orçamento. Eu nunca vi nenhum deles precisar de empréstimo ou necessitarem de ajuda de alguém financeiramente. Nem cobrador na porta nunca vi. Outra fase marcante do meu pai é dado, vendido é vendido, emprestado é emprestado. Seja qual for o valor, ele diz: se você pegou emprestado 10 centavos, deve devolver, porque a palavra de uma pessoa é o que ela tem de mais importante. Isso é muito latente em mim e trago comigo. O que absorvi da vivência com os meus pais. Seja honesta, uma pessoa de palavra, trabalhe, estude, guarde um dinheirinho e pague suas contas em dias. E o tato apurado para as finanças. Acredito que o start nasceu em casa, mas a habilidade de lidar com o dinheiro foi adquirida ao longo do tempo, por curiosidade e interesse mesmo. Quando ingressei no mercado de trabalho, sempre vi pessoas endividadas ao meu redor e nunca entendi o porquê as pessoas compravam coisas e depois não conseguiam pagar. Tudo que eu idealizava comprar, eu planejava e comprava. Foi assim com a primeira moto, depois com o primeiro carro, depois com o primeiro apartamento. E tudo a partir de um salário comercial. Mas a ideia que eu tinha era apenas de fazer a parcela caber no orçamento. Hoje eu sei que devemos estar atentos ao valor final de qualquer financiamento. Inclusive, o melhor é não financiar e perder de vista quando se trata de bens de consumo. Aprendi isso na pele, pois possuo um financiamento imobiliário e hoje o objetivo é a quitação o mais rápido possível. Comecei também a guardar dinheiro para caso algo acontecesse e eu precisasse dessa quantia. Mas hoje também sei que poupar é diferente de investir. Nossas reservas precisam ter um propósito para existirem, senão a facilidade de se sabotar é muito grande. Por exemplo, alguém planeja sentir dor de dente? Que um pneu irá furar? São imprevistos, previstos e precisamos estar preparados. Para melhorar nossa vida financeira, precisamos melhorar nossa mentalidade. Engana-se quem pensa que ganhar mais resolverá todos os seus problemas. Se fosse assim, não teríamos ganhador da Mega Sena falido. O que você ouvia quando era criança? Que fulana está com fulano por dinheiro. Que Beltrano só pensa em dinheiro e não ajuda o irmão. Que Ciclano agora é rico e ficou metido. Que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Fora acreditar que, para ser simples, é necessário ser pobre. Quem quer ser isso tudo? Sabe o que acontece com aqueles que acreditam nisso? Inconscientemente, todo o dinheiro que ganham gastam a fim de afastá-lo de si. Mas note, tudo isso de maneira inconsciente. Gente, uma coisa não tem nada a ver com outra. Quantas pessoas endinheiradas e de bom coração você conhece? Eu conheço várias. Já ouviu falar também que é melhor eu querer apenas o suficiente para sobreviver? Que dinheiro não é assim tão importante? Que assim que você estiver bastante dinheiro estará seguro? Ou que o dinheiro causa muito problema? Cuidado com essa mentalidade. Ela pode estar bloqueando sua prosperidade. Contando um pouquinho da minha vida profissional, comecei a trabalhar de 17 para 18 anos, na cobrança de um estacionamento de um banco. Ali a instituição financeira cruzou o meu caminho mais uma vez. Eu prometi a mim mesma que eu trabalharia em um banco. O tempo passou, fiz minha faculdade de administração e eu não conseguia conquistar o que havia planejado. Trabalhei em muitos locais e vendi tudo o que eu possa imaginar, até que por fim percebi que o governador Valadares estava pequeno demais para mim e decidi me mudar para o Espírito Santo, no início de 2011. Trabalhei em uma loja de eletrônicos, imobiliária e em uma empresa que prestava serviços terceirizados a um banco até que se acabassem as páginas da minha carteira de trabalho. E opa, olha o banco aí cruzando o meu caminho de novo. Percebi que ali estava a minha porta de entrada. E não deu outra. Tive de fazer outra carteira de trabalho para finalmente trabalhar onde? No banco. Guarde uma coisa, aquilo que você deseja muito e profetiza verdadeiramente que vai acontecer, acontece. Isso não é miticismo, é ciências.
Na PNL, onde você aprende que as coisas nas quais você foca se expande. E se você mentaliza algo que deseja fortemente, o seu cérebro vai buscar meios para que aquilo aconteça. Eu sempre dizia a mim mesma que trabalharia num banco, e lá fui parar, mesmo 10 anos depois. Enfim, lá eu acreditava que iria ajudar as pessoas a prosperarem financeiramente. Anos se passaram e percebi que não era bem assim. Eu vi que poderia fazer isso, exercendo a atividade que tenho hoje, que é trabalhar com a educação financeira. Pois todas as pessoas que eu atendia no banco, para se endividarem, não tinha muita mentalidade de crescimento. Aí eu te pergunto, como é a sua mentalidade com a prosperidade? Quando quer adquirir algo, você consegue tomando um empréstimo? Quais são as suas crenças sobre o dinheiro? Quais são os seus hábitos? Quanto confiança você tem em si mesmo? Qual é a sua capacidade de agir apesar do medo, da preocupação, do incômodo, do desconforto? Você consegue ir à frente mesmo quando não está disposto a fazer isso? O seu modo de pensar sobre o dinheiro se constitui da informação ou programação que você recebeu, principalmente quando era criança. Quais foram as primeiras fontes dessa programação? Para a maioria de nós, a lista inclui pais, irmãos, amigos, professores, líderes religiosos e mídia. Nessa fase, somos condicionados ao exemplo, como se comportavam os seus pais ou os responsáveis em questão relacionadas ao dinheiro quando você era uma criança. Eles cuidavam bem ou mal das suas finanças? Eram gastadores ou econômicos? Você tinha dinheiro sempre ou só esporadicamente? O dinheiro fluía com facilidade à sua família ou era suado? Era fonte de felicidade ou motivo de discussões? Isso tudo permite que você tenha um modelo financeiro que você tem hoje. E se esse modelo, em vez de te ajudar, te atrapalha? E é necessário virar a chave para dar um outro significado a esses pensamentos. Para mudar isso, você precisa primeiramente se conscientizar e entender que nem tudo vivido nos tempos passados devem ser repetidos e aplicados à sua vida de agora. A mudança de mentalidade. Sempre trabalhei por CLT e no meu último trabalho ouvia muitas histórias de pessoas que tinham sonhos entubados. Uma queria ser dentista, outra queria trabalhar com moda, outra sonhava em ter o próprio negócio. Por que é tão difícil buscar isso? A grande maioria das pessoas não confiam em si mesma, não sabem a força que têm. Eu fui uma delas. A ilusão da estabilidade prende, faz escravos de situações, muitas vezes doloridas. A vida baseada na segurança é uma vida fundamentada no medo. Trabalhar no banco começou a me trazer sintomas físicos. Eu tinha crises de enxaquecas terríveis, manchas na pele e esquecimentos muito frequentes. A psiquiatra só dizia que era estresse emocional. Foi aí que eu decidi que não viveria mais isso. Entrei de cabeça em um curso de autoconhecimento e descobri que eu poderia sim fazer do meu talento uma profissão, a fim de ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente e serem plenamente felizes. Porque eu, de fato, acredito que a educação financeira salva vidas. Pela primeira vez, estou me arriscando a empreender. Não é nada fácil, mas prazeroso. E também, se fosse fácil, todo mundo faria. E você pensa que eu já cheguei lá? Está muito longe ainda. Estou no caminho, aprendendo, fazendo, e convido você que tem alguma mentalidade limitante a vir comigo e pensar mais além. Não estou dizendo que há algo errado em ter um contra-cheque estável, ok? A não ser que ele interfira na capacidade que você possui de ganhar o que merece. É nesse ponto que está o problema. Ele geralmente interfere. Quem pensa pequeno administra mal suas finanças ou evita esse tema completamente, de forma que essas pessoas não sabem o quão libertador é saber para onde cada número vai. Ter suas finanças na palma da mão é a sua bússola para saber qual é o próximo passo, qual é o próximo sonho a conquistar. Há quem diga também que não administra porque ganha pouco. Talvez esteja ganhando pouco porque não administra. Lembra da frase que falei anteriormente? As coisas quais você foca se expande.
Então pare de dar desculpas e comece já a colocar foco em seu bolso, ou ele te controlará. Você não ganhará mais até provar que é capaz de lidar com o que possui. Dicas práticas. Se o seu orçamento está arrojado, comece levantando todos os seus gastos e receitas. Quando ver todas as informações anotadas, não importa se for em planilha ou caderno, você terá total clareza do que está fazendo. Assim poderá seguir duas opções: cortar, diminuir gastos ou gerar mais rendas. Só você pode fazer sua escolha. Olhar o orçamento deve ser um hábito na sua vida, igual a escovar os dentes. Se está no início, olhe diariamente. Depois que pegar o hábito, conseguirá verificar semanalmente. Mas tem que ter horário certo, é um compromisso mesmo. Na hora de fazer uma compra, pergunte a si mesmo se realmente precisa daquilo, se necessita naquela hora ou se já não tem algo parecido em casa. A compra por impulso também é um péssimo hábito que nos diz respeito ao nosso orçamento. Bem, desejo que tenha uma vida abundante e que saiba administrar o que recebe, independente de quanto ganha. Quando você coloca suas finanças sob controle, todos os setores da sua vida irão bem. E lembre-se, conhecimento é poder. Informe-se, especialize-se, não espere ninguém fazer isso por você. Finalizo com uma frase que gosto muito de Benjamin Franklin. Se você acha que a instrução é cara, experimente o preço da ignorância.